Paz de Deus para os irmãos. Bom, irmãos, nessa live, como os irmãos viram a capa aí, eu vou trazer aqui um estudo aqui. A maioria das coisas que nós já vimos, mas é bom para nós fazermos aí uma reflexão. E também quero mostrar algumas coisas que têm surgido aí, né, durante toda essa jornada nossa aí, quando nós estamos pregando aí essas verdades que foram reveladas para nós. Irmãos, eu vou fazer um louvor aí, antes de nós entrarmos no estudo, e aí depois eu vou estar lendo no livro de Lucas, capítulo 3, ok, irmãos? Ouça agora a voz do meu louvor, paz e alegria aqui reinarão. Os meus lábios trazem o teu clamor. Aí ao eu canto essa canção, a libertação ao teu louvor. Hoje livre estou pra te louvar, pelo teu poder e pelo amor. Em tua presença te adorar. Adoração pertence a ti, soberano. E a honra e o louvor ao seu nome. Aclamai ai alto da terra, vem dizer as obras de tuas mãos. Pelo teu poder e teu juízo se sujeitarão teus inimigos. Cantai ai ao novo cântico, vem viver teu nome para sempre. Como é bom louvar teu santo nome, teu poder governa eternamente. Adoração pertence a ti, soberano. E a honra e o louvor ao teu nome. Aleluia, aleluia, honra ao teu nome. Bendita, aleluia, louvor ao teu nome. Aclamai ao futuro da terra, as obras de tuas mãos. Pelo teu poder e teu juízo se sujeitarão teus inimigos. Cantai ai ao novo cântico, vem dizer teu nome para sempre. Como é bom louvar teu santo nome, teu poder governa eternamente. Adoração pertence a ti, soberano. E a honra e o louvor ao teu nome. Aleluia, aleluia, louva o teu nome. Bendita
teu nome. Então vamos lá, irmãos. O que eu quero trazer para os irmãos aqui mais uma vez é as heresias. Foi as heresias que arrebentou com a igreja do Machia, quando ela surgiu ali, logo depois do apóstolo Paulo ali, foi ali que entrou as heresias e essas heresias arrebentou com a igreja. Por quê? Porque os hereges, eles trazem o fermento e colocam no meio da igreja, para poder fazer com que a igreja do Machia caia em descrédito e ela caia da presença do Eterno. Então, o que acontece, irmãos? No livro de Atos, capítulo 20, versículo 20, diz assim: bem sei que depois da minha partida, isso aqui é o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul falando, bem sei que depois da minha partida, introduzir-se-ão entre vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Mesmo do meio de vós surgirão alguns falando coisas pervertidas, para arrastarem atrás de si os discípulos. Vigiai-vos, portanto, lembrados de que durante 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar-vos, com lágrimas a cada um de vós. Então, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele foi levantado por Yahshua para poder trazer todas as revelações que Yahshua tinha para passar para a igreja. É tanto que ele foi o mensageiro para a igreja de Éfeso. E aí o que acontece, irmãos? Quando ele estava perto de morrer, ele falou: eu sei que depois da minha partida, vai surgir no meio de vós lobos vorazes, hereges, homens hereges, trazendo heresias de perversão. E vão arrastar atrás de si os discípulos, lobos disfarçados de ovelha, que vão introduzir heresia de perdição no meio da igreja. Então, ele profetizou isso, ele mostrou que isso ia acontecer. E realmente, irmãos, no decorrer da história da igreja, os hereges, eles conseguiram se infiltrar dentro da igreja e conseguiram introduzir doutrinas de demônios, heresias. E até hoje, eles ainda querem se infiltrar. Olha aí agora. Depois que o Eterno levantou a igreja de Filadélfia, nessa última era agora, nessa era final agora, o que aconteceu no nosso meio? Surgiram hereges, dissimulados, parecendo cordeiros, mas são lobos disfarçados de ovelhas. Se introduziram no nosso meio e querendo introduzir heresias de perdição. Então eu vou trazer aqui as heresias que foram introduzidas aí, ó, no Concílio de Nicéia. Aí. Essas heresias aí foi uma, ó, a Trindade, o Deus porco, Zeus. Eu vou falar sobre tudo isso aí nessa live aqui agora. Mas o que acontece, irmãos? Então, até hoje, no nosso meio, no nosso próprio meio, surgiu pessoas querendo introduzir essas heresias de perdição, querendo introduzir o fermento, para poder fazer com que as pessoas caiam no engodo dos seus ensinamentos, que são doutrinas de demônios. Então, nós temos que ficar atentos, como disse o apóstolo Paulo aqui, vigiai-vos, porque eu vos alertei com lágrimas, falando que esses lobos vorazes iam surgir no meio de vós. Então, o que acontece? O filho varão, aqueles que estão despertos, eles não podem cair nessas heresias, eles têm que estar atentos, porque no dia do arrebatamento, se tiver qualquer fermento em nós, qualquer uma dessas heresias de perdição, nós não vamos subir no arrebatamento. Então, nós temos que prestar bastante atenção no que está sendo introduzido no nosso meio. Tem irmãos aí que estão trazendo ensinamentos, e aí, com o passar do tempo, eles começam a infiltrar a heresia de perdição. Não, irmãos, vamos ficar com a palavra sem fermento, sem heresia, porque Yahweh dos Exércitos agora ele está restaurando um povo sem fermento, sem heresias, para que ele possa levar esse povo para o céu, levar lá para a glória, para onde ele está. Quem tiver com fermento de heresias, está tudo fora. Por isso que Yahshua sempre alertou com respeito ao fermento dos fariseus. Ele falou: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Os fariseus ali já tinham introduzido heresias no meio do povo judeu ali, que eram heresias de perdição. E no meio da igreja também não foi diferente. Surgiu os hereges aí para poder trazer heresia de perdição. Então, o que acontece? Por isso que no livro de Tito, capítulo 3, versículo 9 e 10, ali ele diz assim: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, se você segue um herege, você já está condenado. Se tem uma coisa que eu sempre orei, quando eu comecei a ver as verdades do Eterno, foi para o Eterno não deixar eu trilhar por esse caminho desses hereges. Eu pedi sempre o Eterno para poder tirar essas heresias do meu caminho, tirar esses hereges do meu caminho. Então,
Quando eu comecei a mostrar a palavra do Eterno no YouTube, sem fermento, sem essas heresias de perdição, eu já tinha comigo que eu não ia aceitar esses hereges tentar infiltrar doutrinas de demônio naquilo onde eu já tinha mostrado que é a verdade, que é a palavra do Eterno. Eu falei, o meu compromisso é igual o apóstolo Paulo. Eu não estou aqui para alisar ninguém. Pode ser o meu melhor amigo, pode ser irmão de sangue, pode ser mãe, pode ser pai. Se surgir com heresia, eu bato de frente mesmo. Eu não aceito heresia. Eu não aceito heresia porque eu sei aonde vai dar isso aí. Aí, olha o que ele falou, já está condenado. Então, quando eu comecei a falar contra o nome de Jesus, a primeira coisa que eu pedi ao Eterno foi para eu não deixar eu blasfemar. Eu pensava, será que eu estou blasfemando? Aí eu pedi a confirmação, o Eterno veio só esclarecendo para mim, mostrando que o nome de Jesus significa, isto é um porco. O Eterno foi só clareando, foi só mostrando documentos, foi trazendo toda a revelação porque eu pedi, eu sempre pedi, pai, não deixa eu cair na heresia, não, que eu sei que se eu cair na heresia, acabou, já era, acabou a obra. Então o Eterno nos levantou, foi por causa disso mesmo, porque nós não aceitamos heresias no nosso meio. E aí o que acontece? Então nós vamos falar das heresias. Vamos falar só de uma heresia aí, ou duas que surgiu no nosso meio, né? Surgiu uns aí pregando que Yahshua é pai. Isso é heresia, irmão. Yahshua não veio aqui para se tornar pai de ninguém. Yahshua veio para se tornar o nosso irmão. Não vou nem se estender isso aqui, porque isso aí é coisa de menino. No livro de Romanos, Romanos ali, ele fala que Yahshua veio para se tornar o primogênito dentre muitos irmãos. Romanos capítulo 8. Então ele veio para se tornar o primogênito dentre muitos irmãos. Ele não veio para se tornar pai. Ele veio para se tornar o nosso irmão. E o nosso irmão primogênito, o nosso irmão mais velho. Então, irmãos, essa doutrina de que Yahshua é pai, isso é maligno. E Yahshua na oração, ele falou assim, quando vocês oram assim, Pai nosso que estais no céu, nos ensinando a chamar Yahweh de pai. Então ele está nos mostrando que pai é Yahweh. Então no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, o apóstolo Saulo, ele nos ensinou lá, há um só Criador e Pai, Yahweh, e um só Rei, Yahshua, o Mashiach. Então, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, o apóstolo Saulo também nos mostra que o nosso Pai é Yahweh. Yahshua é o primogênito, ele era o unigênito, mas veio para se tornar o primogênito dentre muitos irmãos. No livro de Apocalipse, capítulo 21, Yahweh fala assim, então vocês serão os meus filhos e eu serei o vosso pai. Então, essa história aí, isso é heresia que vem se infiltrando no nosso meio aí, para poder infiltrar a doutrina dos unicistas, pregando que o filho é o próprio pai que se encarnou e veio na terra. Isso é doutrina maligna. A outra heresia, meus irmãos, surgiu com respeito ao Partido Pão aí, que nós batemos de frente. Tem até pessoas aí que falam que eu comecei a ensinar o Partido Pão, depois que esses heréis surgiu no nosso meio, é que eu passei a pregar o Partido Pão. Mentira, irmãos. Olha um documento meu aí. Vou colocar uma foto e depois os irmãos procuram lá, que os irmãos vão ver lá. É um canal antigo que eu tinha, um canal antigo aí, ó. O crente pode fazer parte de uma denominação? Ó, meus Ferreira. Lá no minuto 38 eu começo a mostrar o Partido Pão, eu começo a ensinar que se a pessoa não tem conhecimento do que é a igreja, não pode fazer o Partido Pão. Lá eu ensino que para poder a pessoa fazer o Partido Pão, ele tem que entender que todos os crentes das denominações também, um dia eles vão chegar no lugar que eles devem estar. Um dia eles vão estar sem o fermento da idolatria e que eles, apesar de tudo, são nossos irmãos. Se você não vê isso, você não pode fazer o Partido Pão. Você não pode ter placa de denominação. Se você tem partido por uma denominação, você não pode fazer o Partido Pão. Então, eu já ensinava o Partido Pão. Aí, esses hereges aí achou que eu passei a ensinar, foi depois de 2018, 2020. Não, eu já comecei a ensinar lá atrás, em 2017, eu já pregava, porque eu sabia que o Partido Pão não pode ser tirado. Então, eu vou pegar mais uma vez sobre essa questão aí. Só que antes de eu entrar nessa questão do Partido Pão aí, eu vou ler aqui. Vou ler Lucas capítulo 13. Aí, quem quiser acompanhar aí na sua casa, aí pode acompanhar. Lucas 13, versículo 20. Vou pegar o 13, versículo 20. E depois eu vou pegar o 18. Disse ainda, a que comparareis o reino dos céus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo ficasse fermentado. A mulher, nós já sabe que é a igreja católica, ela misturou as heresias, a idolatria, a trindade, tudo que não presta, ela misturou o fermento no meio da farinha, que é o evangelho.
Em Lucas 13, 18 diz assim, dizia, portanto, a que é semelhante o reino do Criador? E a que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou em sua horta. Ele cresce e torna-se árvore, e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Ele está comparando o reino dos céus aqui com um homem que planta um grão de mostarda e ele se torna numa árvore. Aí vem as aves dos céus e se aninham nessa árvore. Agora, o que é as aves do céu, Romeu? As aves do céu está explicado no capítulo 8, deixa eu ler aqui, capítulo 8, versículo 5. Aqui diz assim. Vou ler o capítulo 8, versículo 5, diz assim, ao semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Então fala que o homem saiu semeando a semente, que é a palavra do Eterno, depois ele interpreta, e fala que uma parte caiu na beira do caminho, as aves dos céus veio e comeu a semente. Aí no capítulo 8, versículo 11, ele interpreta o que é as aves dos céus. Capítulo 8, versículo 11. A semente é a palavra. Versículo 11. Eis porque... Deixa eu só pegar aqui, ver se é isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Eis, pois, o que significa essa parábola? A semente é a palavra do Criador. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhe a palavra do coração. Então está comparando o diabo aqui com as aves. Os demônios estão sendo comparados com as aves. As aves, então, são o quê? As aves que se aninham na árvore. As aves que se aninham na árvore são demônios. E a árvore é o quê, Romeu? A árvore é o reino dos céus, é a igreja que se cresceu demais. Ela cresceu demais. Ela se tornou uma grande árvore que encheu toda a terra. A igreja está em toda parte do mundo. Ela se tornou essa grande árvore, está em toda parte do mundo. Mas veio as aves do céu, os demônios, e se aninhou dentro da igreja. Dentro da igreja está cheio de aves, cheio de demônios. Por isso que o apóstolo Paulo fala, cuidado com as doutrinas de demônios, porque o demônio se infiltrou através do joio, se infiltrou através daqueles que se diziam ser cristãos, daqueles que se diziam crentes e não eram. Se infiltrou através deles e aí trouxe doutrinas de demônio. 1 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Saúl fala daqueles que traz doutrinas de demônio, doutrinas de demônio. Então, essa questão de bater de frente contra o Partido Pão, isso é doutrina de demônio. Doutrina de demônio que estava se infiltrando no nosso meio para poder tirar a mesa de Ial. O Partido Pão é a mesa de Ial, foi estabelecida pelo Eterno. Ial, sobre a mesa está o sacrifício do seu filho. Sobre a mesa está o sacrifício do seu filho. Então, nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, por que eu estou falando isso para os irmãos? Eu vou colocar aí umas fotos aí que os caras colocou minha aí. Vou colocar umas fotos minhas aí. Colocou minha, do Nelson, do irmão Louco, do Hugo. Colocou as nossas fotos aí. Comparando nós com o padre aí. Com o Papa. Aí, ó. Aí, colocou o Deus Mitra lá atrás. Lá o Deus Mitra. Beleza. A outra foto. E outra foto também. Aí, ó. Pode aproximar aí, se der. Eu segurando o cálice lá, partindo pão. O Papa partindo a hóstia lá, o Papa segurando o cálice. Vocês estão comparando nós com o Papa, com a Igreja Católica. Mas por que esses caras estão fazendo isso aí? Porque eles estão, mais na frente, que eu quero mostrar mais uma vez, eles estão achando que o partido do pão que nós partimos e o cálice que nós participamos é o mesmo da Igreja Católica. Só que eles, o que eles fizeram? Vou mostrar daqui a pouco, que eles, por si só, se autocondenaram. Se autocondenaram. Ele se autocondenaram. Comparou o sangue do porco com o sangue do cordeiro. Está condenado, irmão. Se não voltar atrás rapidinho, pedir perdão, está condenado. No mínimo para eles, no mínimo, para ficar bom para eles, é trevas exteriores. Para ficar bom para eles. Porque é arriscado eles pegar inferno. É arriscado eles pegar inferno. Condenação eterna. Então, é melhor eles prostrar e pedir perdão. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Mas primeiro, vamos lá, vamos no Partido do Pão. Melquisedeque, Gênesis capítulo 14. Melquisedeque, rei de Xalém. Rei de Xalaim. Xalaim é Jerusalém. Melquisedeque, rei de Xalaim, levou pão e vinho e entregou para Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Ele levou pão e vinho e entregou para Abraão, e os dois fez uma comunhão ali entre os dois ali, ó. Eles partiram o pão ali, comeram o cálice junto.
Melquisedeque, Gênesis 14, versículo 17 e 18. Só que esses hereges aí não sabem comparar o Velho Testamento com o Novo, não. Eles não conseguem entender que o Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Eles não conseguem ver isso, não. Então vai entrando em heresia, quer levar gente, tá levando irmãos aí junto com eles, tá lascado. Você, meu irmão, tá seguindo esses hereges, sai fora, porque, no mínimo, treva exteriores, para não dizer que vai pegar inferno. Se pegar inferno, tá lascado, aí não sai mais nunca. Se pegar treva exteriores, ainda paga lá pelo erro e ainda sai ainda. Tem que torcer para pegar treva exteriores. Então, o que acontece? Melquisedeque é rei de Salém, rei de Xalaim. Melquisedeque é comparado a Yalcha. Onde está isso? Hebreus capítulo 5, versículo 3. Fala que Melquisedeque é semelhante ao Filho do Altíssimo, sem pai e sem mãe, sem genealogia. Por quê? Porque Yalcha não tinha pai humano e nem mãe humana. Aqui. Eu digo assim, ele não nasceu de Maria biologicamente e nem nasceu de José biologicamente. Ele foi gerado por Yahweh através do seu Espírito Santo no ventre de Maria, de Miriam. Então ele tinha um pai que é o Criador. Por isso que quando Miriam foi até o templo e falou com ele, você deixou eu e o seu pai aqui preocupados. Ele falou, não, vocês dois não deveriam saber que eu deveria estar na casa do meu pai? Então ele já estava tendo entendimento, começando a ter relance de entendimento ali, de que Yahweh dos exércitos era seu pai. E é seu pai. E o Eterno é que enviou ele à terra. Então, Melquisedeque é um tipo de Yahshua Mashiach. Melquisedeque, rei de Xalaim. Aí no livro de Hebreus compara ele. Por isso que no livro de Salmos fala assim que Melquisedeque, deixa eu só pegar a parte aqui, ó. Salmo 104. Salmo 104, versículo 4. Deixa eu só ver se é o Salmo 104, mas é isso mesmo. Aqui, ó. Hebreus, Salmo 104, 110, versículo 4, irmãos. Desculpa aí, 110, versículo 4. Aqui ele diz assim, Yahweh jurou e jamais desmentirá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui é o Eterno lançando uma profecia para o próprio Yahshua. Então, Melquisedeque era muito respeitado, porque ele era um tipo do Mashiach. E ele partiu pão e vinho, mostrando que no futuro Yahshua iria oferecer pão e vinho, e que no futuro nós deveríamos fazer o partir do pão com o suco da uva e com o pão, porque o suco da uva representa o sangue de Yahshua, e o pão representa o corpo de Yahshua. Então isso já foi mostrado desde lá, desde o Velho Testamento. E aí quando nós chegamos, deixa eu só pegar aqui, quando nós chegamos no livro de Êxodo, capítulo 12, Êxodo capítulo 12 em diante, até o versículo 12, o Eterno Yahweh manda ele sacrificar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E aí Yahweh vira para eles e fala assim, vocês vão comer do cordeiro e não vai deixar sobrar nada do cordeiro. E o sangue do cordeiro vocês vão passar nos umbrais das portas, se vocês quiserem, se o primogênito de vocês quiserem ganhar o livramento, vocês têm que passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. No livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo, o apóstolo Saúl, fala que Yahshua é o nosso cordeiro pascual. É o cordeiro que foi sacrificado por nós. No livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 19, fala assim, eu era como um cordeiro levado ao matadouro, mas não sabia que eles planejavam um projeto contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. Então, Yahshua se identifica como o cordeiro. E aí o cordeiro era sacrificado na Páscoa, para poder eles ganharem o livramento. Só que para eles ganharem o livramento lá na Páscoa, eles tiveram que comer do cordeiro. E eles tiveram que fazer uso do sangue do cordeiro nos umbrais, nas portas das casas tinha que ter o sangue do cordeiro. Interessante que quando nós vai no livro de Eclesiásticos, capítulo 12, versículo 4, fala que a nossa boca é a porta da rua. Compara o corpo do homem com a casa. E no livro de Timóteo fala que nós somos a casa de Yahweh. Nós somos o nosso corpo. Fala que o nosso corpo é a casa de Yahweh. Então, no livro de Eclesiastes, fala que os olhos são as janelas da rua. A boca é a porta da casa. E lá no livro de Êxodo, passou o sangue nos umbrais das portas. O irmão trouxe aí um dia aí, um entendimento aí, mostrando o sangue passando nos umbrais da porta. Concordo plenamente com ele, que realmente é o sangue. O suco que você bebe ali, que representa o sangue de Yahshua, passa pela porta. Moisés passou o sangue nos umbrais das portas. Eclesiastes está falando que a boca é a porta
da casa, a porta da rua, a porta da casa. Então, o que acontece? E eles tinham que comer do cordeiro. Então, ali na época da lei, o que representava Yahshua ali na lei, Romeu? O cordeiro e o sangue do cordeiro estava representando ali. O sangue do cordeiro representava o sangue de Yahshua. O cordeiro representava o corpo de Yahshua. E eles tinham que comer do cordeiro. Então foi por isso que Yahshua partiu o pão e falou: come esse pão aqui, porque esse pão aqui representa o meu corpo. Come ele. É para comer. E eles comeram o pão que representa o corpo de Yahshua que foi partido por nós. Por isso que ele partiu. No livro de Isaías 53 fala que ele foi partido, ele foi moído por nós. Então por isso que Yahshua partiu o pão. Porque o pão agora ali no Novo Testamento era o pão que ia representar o seu corpo. E o cálice, o suco da uva, ia representar o seu sangue. E Yahshua primeiro celebrou a Páscoa com os discípulos. Eles comeram um cordeiro pascual ali. E aí depois ele pegou 2 símbolos novos ali agora. Não é novo porque nós estamos vendo lá na época de Abraão, né? Abraão vivia pela fé. E aí depois veio a lei de Moisés, aí na lei de Moisés o cordeiro passou a representar o corpo de Yahshua, o sangue do cordeiro passou a representar o sangue de Yahshua. Quando entra na era da graça, é como se nós estivéssemos voltando lá naquela época de Abraão, porque Abraão vivia pela fé. E Paulo disse: nós andamos por fé e não pelo que vemos. E Paulo também no livro de Efésios diz que todo aquele que é salvo pela fé, e isso é um dom do eterno. Então nós adentramos agora para a era da graça. Nós temos Abraão como nosso pai, o pai da fé. E Abraão fez o partir do pão. Fez o partir do pão com Melquisedeque, que representava o próprio Yahshua. Então a igreja faz o partir do pão com Yahshua. Yahshua está em espírito junto conosco. Não pessoalmente, mas em espírito ele está junto conosco. Porque hoje ele se tornou onipresente em toda a terra. Através do espírito de Yahweh, ele está em todo lugar. Não está escrito: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles? Então Yahshua está no nosso meio. Então o que acontece, irmãos? O partir do pão no Novo Testamento, o partir ali agora, antes era feito com o cordeiro na lei, agora Yahshua falou: não, que é o pão aqui agora. Esse pão aqui agora representa o meu corpo, que é partido por vós. Tomai também o cálice, porque o cálice representa o meu sangue. Ruth capítulo 2, versículo 14, Boaz, uma tipologia exata de Yahshua. Ele era um judeu, um Yaldim, e ele se casou com Ruth, que era uma mulher estrangeira, uma judia, uma mulher estrangeira. Ela representa a igreja de Filadélfia, a igreja fiel. Ela andou junto com Noemi, invocando o nome do criador de Noemi. Assim assim é a Filadélfia hoje. E aí o que acontece? Então, Yahshua estava sendo representado por Boaz, um judeu, um Yaldim. E Ruth ali, ela representa a igreja fiel, a igreja de Filadélfia, que está no livro de Apocalipse, capítulo 3. E aí ele ofereceu para ela o quê? Pão e vinho. Ruth, capítulo 2, versículo 14. Então lá teve mais uma sombra do que haveria de ser no Novo Testamento. E aí, Yahshua fez aquilo com os apóstolos, parou por ali? Não. Quando Yahshua subiu ao céu, Paulo, 50 anos depois que Yahshua subiu ao céu, ele falou: eu recebi de Yahshua, que na noite que ele foi traído, ele falou: eu recebi de Yahshua esse ensinamento. Eu não recebi de Pedro, nem de João, e Alhana, nem de Tiago, não. Eu recebi de Yahshua. Ele me ensinou que na noite que ele foi traído, ele fez isso aqui, ele partiu esse pão e ele bebeu desse cálice. E ele ainda virou e falou: esse cálice representa o meu sangue. E esse pão representa o meu corpo. Olha só, Thaís. Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo 19 e 20, ele fala isso. E tomou um pão, deu graça, partiu e deu a eles, dizendo: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: essa taça é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Então, lá em Santa Catarina, eu ergui uma taça, porque Yahshua ergueu a taça e entregou para os seus apóstolos. Aí esses engraçadinhos aí, esses hereges que surgiu no nosso meio, tá comparando a taça da Babilônia com a taça que nós erguemos lá. Acho que tem até um filme aí, se o irmão tiver, o irmão pode até colocar um filme aí mostrando Yahshua aí com a taça, segurando a taça aí, mostrando como é que faz o partir do pão. Eu sou Melquisedeque, rei e o primeiro sacerdote de Salém.
Trouxe pão e vinho para você. Estou agradecido pelas suas palavras. Criador do céu e da terra. Sim. E eu... o veneno. Sim. E você o conhece? Eu tenho ouvido a sua voz. E ele tem dado a você tantas vitórias. Vitórias, sim. Mas essas vitórias são amargas. Não é ficando sozinho que o homem encontra suas recompensas. Você também tem ganho muita riqueza, mas você virou as costas para isso. Isso significa nada. Nada. Nada comparado com a visão que ele tem aberto para nós. Uma visão à frente de nosso tempo. Encontrou uma casa e essa terra e a defendeu. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, irmãos, o que acontece? Eles comparou o nosso cálice e o pão que nós partimos com o pão lá da Igreja Católica e com o cálice que a Igreja Católica participa. Aí, pode colocar a imagem na tela aí, irmão. Aí, de novo aí, ó. Eles comparou nós com o Papa, a Igreja Católica, e dizendo que nós estamos fazendo o ritual da Igreja Católica. É, né? Deixa eu ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, diz assim: Eis porque, meus bem-amados, deveis fugir da idolatria. Deveis fugir da idolatria. Falo a vós como uma pessoa sensata. Julgais a vós mesmo o que digo. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Yahshua? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo do Mashiach? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que participamos desse único pão. Agora ele vai virar e falar aqui, ó. Que quero dizer com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que os ídolos mesmos sejam alguma coisa? Agora ele vai virar e falar. Aqui, ó, o versículo... Deixa eu só pegar o versículo 20. Não, mas aquilo que os gentios imolam, eles imolam aos demônios, e não ao Criador. Ora, não quero que entreis em comunhão com os demônios. Não podeis beber o cálice de Yahshua e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa de Yahweh e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar ciúme no Criador? Tá vendo? Seríamos mais fortes do que ele? Então aqui ele mostra que tem duas mesas. A mesa dos demônios, que é cheia de idolatria, que é a mesa do Papa aí, pregando o Deus porco, que é Jesus,
oferecendo o sangue do porco, porque Jesus é o Deus porco de Roma, e tem Yahshua, que é o cordeiro. Então, na mesa deles lá do catolicismo romano está o Deus porco com o sangue do porco. Na nossa mesa, que nós participamos da mesa de Yahshua, nós entendemos que é o cordeiro, que é Yahshua, com o seu sangue, representando o sangue de Yahshua. O que ele falou, isso é o meu sangue, que é dado por vós. E este pão representa o meu corpo. O corpo dele é o corpo do cordeiro, que foi sacrificado por nós. Só que esses hereges estão comparando a mesa de Yahweh com a mesa dos demônios. Está chamando aquilo que está em cima da mesa de Yahweh de coisa imunda. Está chamando de porco. Está chamando Yahshua de porco. Está na mesma condição que a Igreja Católica. Irmãos, está lascado. Está lascado. Deixa eu ler aqui. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim. Ó. Mas vós dizeis, em que desprezamos, o versículo 6, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar alimentos impuros. Mas dizeis, em que profanamos? Quando dizeis, a mesa de Yahweh é desprezíveis. Quando trazeis um animal cego para sacrificar, isto não é mal? Quando trazeis um animal coxo ou doente, isto não é mal? Ofereceis-os ao teu governador. Então o Eterno, você está profanando a minha mesa quando vocês oferecem animais aleijados, animal que eu não pedi para colocar em cima da mesa, do meu altar, vocês estão profanando a minha mesa e chamando a minha mesa de mesa imunda. O que esses irmãos estão fazendo? Estão chamando o nosso partido pão de coisa imunda. Estão chamando o corpo de Yahshua de coisa imunda. Estão chamando o sangue de Yahshua de sangue de porco, porque está comparando nós com a Igreja Católica. Se arrependa, meu irmão, porque senão você está no ferro, você está lascado. É arriscado você não pegar nem trevas exteriores, você vai pegar inferno, direto inferno, porque você está blasfemando contra o próprio Filho do Eterno, falando que o sangue dele é sangue de porco. Você está na mesma condição da Igreja Católica. Sai fora desses hereges aí, meus irmãos, enquanto há tempo. Sai fora enquanto há tempo. Então, não vou nem estender isso aqui mais, não. Paulo Apóstolo falou que quem come e bebe sem discernir, bebe para sua própria condenação. Eles estão na mesma condição porque estão falando, e a palavra tem poder, estão trazendo doutrinas de demônio. Sai fora desses irmãos aí, irmão. Você é herege que surgiu no nosso meio. Admoesta um herege 2 vezes, sai fora, que senão você está lascado junto com eles. Vai arrastar, e já arrastou uma galera boa aí. Vai ficar na tribulação para encarar a besta, encarar o Emmanuel Macron, encarar o Papa, para largar de blasfemar contra o sangue de Yahshua e contra o corpo de Yahshua. Agora eu vou passar para esse sistema aí, sistema caído aí. Então, o que acontece, irmão? Primeira coisa para nós entendermos o que é o vinho da Babilônia, o que é idolatria, o que é essas bagaceiras que entrou no nosso meio aí, nós temos que ter discernimento espiritual, nós temos que, porque nem tudo que foi pregado lá no catolicismo romano ou nas denominações evangélicas, no catolicismo romano, tudo bem, mas as denominações começaram a querer entender, começaram a tentar fazer certo, apesar que não houve uma restauração completa, igual chegou na igreja de Sardes, e ela falou, não achei perfeito as suas obras. Mas o que acontece, irmão? Tem coisas ali que elas estão fermentadas. A atitude é correta, porém tem que tirar o fermento e colocar na maneira correta, colocar nos trilhos. Por exemplo, a imersão. Tem gente que fala, não existe batismo, não, isso é coisa da Igreja Católica. Não, a imersão, o batismo sempre existiu. O que a Igreja Católica fez foi mudar, tirar o batismo, a imersão que era feita no nome de Yahshua para os títulos da Trindade. Mas já existia, os apóstolos sempre fez imersão. Só que a Igreja Católica, ela corrompeu, ela tirou aquilo que era feito corretamente no nome do Filho do Eterno, no nome de Yahshua, e transferiu para cima da Trindade. Agora é para batizar no nome da Trindade. Então, a questão do Partido do Pão é a mesma coisa. Ela foi lá e pegou o Partido do Pão lá, que hoje nós entendemos que está erroneamente. Então, o que acontece, irmão? Essa questão do Partido do Pão aí ficou clara aí para os irmãos aí. Nós não podemos parar de fazer o Partido do Pão, porque é uma ordem de Yahshua. Apóstolo Paulo falou, fazer isso até que ele volte. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O próprio Mashiach ordenou para fazer até que ele volte. Nós temos que fazer até que aconteça o arrebatamento e continuar fazendo. Ou então, até nós morrermos e quem seguir para frente continua fazendo. Mas parar, jamais. Por isso que ninguém conseguiu impedir essa obra aí. Ela vem lá de trás e não vai ser agora que as pessoas
que esses hereges vão conseguir impedir o partir de pão de ser feito. Só que tem que ser feito da maneira correta, sem divisão e sem o porco. Tem que ser feito com Yahshua, o nome verdadeiro. Então, irmãos, eu vou trazer aqui agora uma questão aqui sobre as heresias que surgiu através do cristianismo. Primeira coisa para as pessoas entenderem como é que essas heresias surgiu dentro do cristianismo, porque é coisa de louco, irmão. É coisa que arrebentou com a igreja, acabou com a igreja, jogou ela por terra. Então a restauração, ela chegou, foi agora. E agora nós temos que agarrar nessas verdades e procurar cada dia mais conhecer a verdade para que nós possamos ser libertos dessas mentiras que foi divulgada durante todos esses anos. E uma das melhores maneiras, meus irmãos, é entender as 7 eras da igreja. Porque quando você entende as 7 eras da igreja, você entende o que aconteceu com a igreja. As 7 eras da igreja é a história, é toda a história da igreja em cima da terra, começando lá desde o dia que ela nasceu lá, quando Yahshua morreu e ressuscitou. Começando dali até Yahshua voltar. As 7 eras. O número 7 significa plenitude, completa. Então, o que acontece? A primeira era foi a era de Éfeso. Ela durou 170 anos. A segunda era, ela durou de 170 a 312, Esmirna. A terceira era é a era de Pérgamo. Ela durou de 312 até o ano 600, depois do Mashiach. Depois a era de Tiatira, de 600 a 1520, quando surgiu Martinho Lutero. Martinho Lutero surgiu na era de Sardes, 1520. Depois, agora nós estamos na era de Filadélfia e Laodiceia, que já tá para encerrar agora. Essas duas aqui, as últimas aqui, ó, finais. Então, o que acontece, irmãos? Nós já estamos no final dos tempos. Para nós entendermos, então, o que aconteceu com a igreja e com essas heresias que foi infiltrando para dentro da igreja, nós temos que ler as cartas. As cartas que estão em Apocalipse. Quando você lê a carta de Éfeso, você vê que a igreja ela era fiel. É tanto que eu acho que a palavra Éfeso significa amada. E ela estava na época dos apóstolos. Então, os apóstolos combateram as heresias, principalmente o apóstolo Paulo, o apóstolo Saúl. Depois veio a igreja de Esmirna, ainda continuava fiel. Mas quando chegou na era da igreja de Pérgamo, a igreja agora já entra numa decadência de apostasia. Por isso que o nome Pérgamo significa completamente casada. Foi quando a igreja casou com o imperador Constantino, com os reis da terra, e aí as doutrinas começaram a se infiltrar para dentro da igreja. No ano 312, ali, começou as heresias. Ele tirou o nome de Yahshua e colocou o nome de Jesus, Jesus, que significa isto é porco. Então aqui começou toda uma bagaceira. Quando você chega na igreja de Tiatira, que significa sacrifício contínuo, aqui a igreja estava mergulhada num caos de idolatria, adorando imagem de tudo quanto é tipo, tudo quanto é santo, São Sebastião, Santo Expedito, tudo quanto é santo apareceu. A igreja caiu em total trevas nessa era aqui, de 600 a 1520. Depois veio Martinho Lutero e começou a mostrar as verdades. Que o Eterno usou Martinho Lutero para traduzir a Bíblia para o alemão. Ele colocou a Bíblia na mão dos crentes. E aí ele tirou, mostrou que a salvação é pela fé, não é pelas obras. Trouxe algumas coisas, mas Yahshua falou, não achei completa a tua obra. Depois é a era de Filadélfia, que agora que nós estamos nela, é a obra da restauração. Então, você tem que ler as 7 eras da igreja, a história dela, para você ver o que aconteceu. Então, o que acontece, irmãos? Aqui, na era da igreja de Pérgamo, no ano 325, olha aqui quando ela começou, 312 a 606. No ano 325, por exemplo, Constantino fez um concílio. Quando ele fez esse concílio, ali era para debater se o Filho do Eterno, já tinha mudado o nome, falou, não, nós vamos debater se ele é Deus ou se ele é homem. Vamos debater a divindade dele. Eu coloco o documento aí na tela para vocês verem, ó. Aí, ó. O Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 325, foi o primeiro evento promovido pela igreja para discutir a fé cristã. O principal objetivo da convocação feita pelo imperador romano Constantino era a criação de um consenso entre os representantes da instituição acerca da natureza divina, aí, ó, do Mashiach. Para isso, a Assembleia contou com a participante de bispo de todas as regiões do Império. Então, olha o ano aí, 325, tá vendo aqui no quadro aqui, irmãos, que eu mostrei aqui, ó? Pérgamo. Pérgamo começou a cair, 312 a 606. Foi aqui que começou a entrar a idolatria. Tá vendo, irmão? Então, para você entender o que aconteceu, para você entender se Yahshua é Deus encarnado ou não, se existe trindade ou não, você tem que vir nas eras da igreja, porque elas é uma carta escrita que conta toda a história da igreja, o que vai acontecer com ela, o que vai se passar com ela durante toda a sua jornada na Terra, o que vai acontecer com ela. Então, para você entender
se o Filho é o próprio Deus encarnado, se existe trindade, se Maria é mãe de Zeus ou se não é, se existe essa bagaceira toda, se não existe, você tem que vir aqui nas eras da igreja, que ó, Pérgamo, completamente casada. Quando você lê a carta de Pérgamo, você vê que ela já está entrando para debaixo de idolatria. Se atira, acabou, a Jezabel está lá dentro enfiando ídolos e tudo quanto é tipo para a igreja adorar. Tá vendo? Por que surgiu a santaiada? Por que surgiu tanta bagaceira? Então, o que acontece, irmão? Aqui foi um estrago grande demais. Foi aqui que mudou o nome de Yalcha para Jesus. Por quê? Porque a igreja aqui agora já estava no domínio de Babilônia. Ela passou a ser chamada de Babilônia. Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. A Jezabel já estava na era da igreja de Pérgamo na forma dos nicolaítas. Nicolaítas vem da palavra Nicolaus. Nicolaus. Nico significa subjugar e Laus significa o povo leigo. A Jezabel já tinha entrado. É a hierarquia da igreja católica, lá, os padres, os bispos, os cardeais, os arcebispos. Então, eles os nicolaítas. Aí passou a chamar depois por outro nome, com o nome de Jezabel, mas tudo é um grupo só. Então, o que acontece, irmão? Tem que voltar lá. Então, ela já estava presa no cativeiro da Babilônia, igual Israel. Israel não foi levado para o cativeiro na Babilônia. A igreja, Israel é sombra daquilo que haveria de vir. Israel no Velho Testamento é a congregação do Eterno no Velho Testamento. A igreja do Novo Testamento é a congregação de Ial e de Yalcha no Novo Testamento. Está entendendo? Então, tudo que aconteceu com eles lá são sombra do que ia acontecer com a igreja. Lá eles foram levados para a Babilônia. Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia. Leia a história lá, depois você vai ver. E quando chegou lá, no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 7, fala que eles trocaram o nome de Daniel. Seu nome não é nem Daniel, porque Daniel também é um nome pagão. É Daniel. Daniel. Trocou o nome dele, trocou o nome dos seus outros 3 amigos. O nome dele foi trocado para... Deixa eu só conferir aqui. Aqui, ó. Ananias, seu nome é Hanial, é o nome do outro colega dele. Que significa gracioso é Ial. É o contrário de Ialhana, que significa Ial é gracioso. Trocou o nome de Azarias, que o seu nome original é Azarial. Trocou o nome de Mishaal. Na sua Bíblia está Misael. É Mishaal, que significa quem é semelhante ao Altíssimo? Estou fazendo a pergunta. Então, o que eles fizeram? Trocaram o nome de Daniel para Baltazar. Trocaram o nome de Hananial, mudou para Sidraque. Trocou o nome do outro, Mishaal, mudou para Misaque. Azarial, eles mudaram para... Deixa eu só conferir aqui. Abidnego, se eu não me engano. Então, o que eles fizeram, irmãos? Eles pegaram nomes de ídolos da Babilônia e puseram nos servos do Eterno. Azarial, por exemplo, o nome da nossa Bíblia está Azarias, mas tem uma Bíblia aí que ela traduz Azarial. Olha ela aí, ó. Azarial. Isso aí, tá? Se eu não me engano, não sei se é livro de Crônicas, tem ela aí, ó. Essa Bíblia aí, ó, capítulo 21. Então, o nome é Azarial. Azarial. É o nome do Eterno contido no nome deles. Então, o nome do Eterno estava no nome deles, títulos do Eterno estavam neles, igual Daniel. Al significa o Altíssimo. Não é El, não, Daniel, não. El é o pai de Baal. Então, eles trocaram todos esses nomes. Azarial, colocou Abidnego, servo de Nebo. É um ídolo que era adorado na Babilônia. Por que eu estou mostrando isso para os irmãos? Porque da mesma forma que Israel foi parar no cativeiro na Babilônia, a igreja do Mashiach também parou na Babilônia aqui, ó. Pérgamo, ela já estava dentro da Babilônia. Ela se tornou uma Babilônia. A Babilônia estava aqui dentro, porque as doutrinas da Babilônia, lá do Velho Testamento, da Torre de Babel, da Babilônia, entrou para dentro da igreja. Infiltrou através dos papas, dos padres, dos cardeais. Aí o Eterno agora identifica essa bagaceira do cristianismo todinha e hoje, igrejas evangélicas com católicas, tudo isso, para o Eterno, tudo isso é chamado de Babilônia. É Babilônia, não precisa... mas eu sou da Assembleia de Deus. Mas eu sou da Igreja Batista. Eu sou da Presbiteriana. Tudo é Babilônia. É a mãe com as filhas. Tal mãe, tal filha. Ezequiel 44. Tal mãe, tal filha. Por isso que chega no capítulo 18 do Apocalipse, versículo 4, fala assim, sai da Babilônia, povo meu. Sai da Babilônia, povo meu. Está dentro da Babilônia. O cristianismo todinho
virou uma Babilônia. Então, os crentes estão presos no sistema, está preso nesse sistema maligno chamado Babilônia. É a Igreja Católica com as suas filhas. Ela é a mãe das prostitutas. Por isso que a Igreja Católica também é chamada de Babilônia. Capítulo 17, fala, na sua testa estava escrito um nome, Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, a Igreja Católica é a mãe, porque as igrejas evangélicas, tudo saiu da Igreja Católica. Então, o que acontece? Da mesma forma que na hora que Daniel e os seus colegas chegou lá na Babilônia, eles mudou o nome deles, a Igreja Católica também, na hora que os crentes chegou lá com a Bíblia na mão, mostrando aqui, ó, que Constantino entrou para dentro. Quando Constantino entrou para dentro, ele falou, a Babilônia falou, muda todos os nomes, muda tudo, porque nós, Babilônia, nós muda. Nós, Babilônia, nós põe nome de ídolos. Tá aí o nome Azarial, é o nome do Eterno, tá nesse nome aí, tira e põe o nome do ídolo da Babilônia. Esos. Se os irmãos não sabem, tem um ídolo chamado Esos também, lá no Vaticano. Esos. É uma idolatria. Então, tá tudo paganizado. Deus vem de Zeus. A Babilônia pega tudo que não presta. Ela pegou Zeus da Grécia. Ela pega ídolos da Grécia, pega ídolos do Oriente Médio, da Mesopotâmia, pega ídolo lá daquele confim de Judas, ela pega tudo e traz para ela. Ela abraçou ídolos do Egito. Ela pega tudo. Ela pega tudo. A Babilônia pega os ídolos, tudo. Aí o que ela faz agora? Ela tira os nomes de bênção, que contém o nome de Ial, desses nomes, igual Azarial. Azarial passou a ser chamado de Abidnego, nome de ídolos. Então, a Babilônia é a Igreja Católica hoje com todas as denominações evangélicas. Estão levando os nomes dos ídolos, porque é isso que Babilônia faz. Ela tira o nome do Eterno que está no nome dos seus servos e coloca nome de ídolos. Ela fez isso com os 3 colegas de Daniel e com o próprio Daniel. Daniel, o autista, no nome dele, tirou, colocou o nome de ídolos. É o estrago que ela faz. Então, por isso que o nome Jesus, que significa isto é um porco, tá aí. Vou colocar as fotos aí bem rapidinho. O irmão vai passando bem rapidinho aí. Quem quiser correr atrás depois, vai lá. Aí, ó, o porquinho aí, ó, o porquinho. Foi a Babilônia que botou. Jesus, e Jesus significa isto é porco. Jesus significa isso é porco. Olha o porco lá na Igreja Católica. Olha Jesus lá. Olha Jesus aí, ó. Colocou Jesus dentro da Bíblia. Colocou o porco, porque a Babilônia mudou. Ela gosta de coisa imunda. Ela gosta do porco. Ela gosta de toda essa idolatria aí, ó. O porquinho na mão dos padres. Ó. Levou. Fez um estrago, ó. Olha lá, o porco está dentro da Bíblia. Jesus está dentro da Bíblia. Não adianta querer bater de frente, não, irmão. A Babilônia está caindo mesmo. Não adianta. Agora a verdade veio à tona e os crentes que estão dentro das igrejas evangélicas aí, pode abrir os olhos aí para pôr essa barba de boi, que o arrebatamento está chegando aí e você está debaixo de idolatria. Eu estou alertando aqui a galera aqui, porque depois aí, ó, o pé do porco, lá dentro da Aparecida do Norte. Então, o que acontece? Qual que é a finalidade desse estudo aqui, irmão? A finalidade desse estudo aqui é mostrar da onde o Eterno tirou nós e mostrar para os crentes que estão dentro das denominações que se eles não deixarem essa idolatria que está nela, que é adorar o Deus porco Jesus, vão ficar tudo na tribulação, não vai subir nenhum. E se na tribulação não consertar, vai para as trevas exteriores ainda. Aí, ó, Iesus, significa, ou seja, porco. Então, Iesus Cristo, ou seja, porco. Então, irmãos, abre o olho, trocou, Concílio de Nicéia. Então, o Concílio de Nicéia, a primeira coisa que o Concílio de Nicéia fez foi debater, aqui, ó, 325, os irmãos viram o documento, e debater a divindade, ver se o Filho era Deus encarnado ou não. Aí sabe qual a conclusão que ele chegou, irmão? Ele chegou à conclusão que era Deus encarnado. Aí tem vídeo hoje aí de pessoas pregando aí na internet, aí, ó, pastores, os pregadores aí, tudo defendendo o Deus encarnado da Igreja Católica. Jesus é o Deus encarnado, é Deus que encarnou e veio na Terra, uma divindade encarnada. Aí eles adoram o Deus porco, Jesus, porque fala que ele é Deus que se encarnou. E Yahshua nunca foi Deus encarnado, e Yahshua é 100% homem. Mas Constantino, no ano 325, os irmãos viram o documento, eles fizeram um debate para poder começar a criar a doutrina da Trindade. Mas para isso, primeiro tinha que colocar o Filho como Deus encarnado, para depois colocar o Espírito Santo como mais um Deus. Aí criava-se a Trindade. O primeiro passo eles deu. Primeiro passo, olha aí, eu estou mostrando para os irmãos a idolatria entrando. Passou a adorar o Deus homem encarnado, que não passa do anticristo, que é Deus encarnado. Então, eu vou colocar o vídeo aí agora, para os irmãos verem que até os filmes mostram
que foi tudo preparado para eles adorar um Deus homem encarnado. Olha o Superman aí para vocês verem. É Cal, filho de El. E ele está além do seu alcance. Você se tornou mais forte aqui do que eu poderia imaginar. A única forma de avaliar essa força é continuar testando seus limites. Ele enviou você para cá por um motivo claro. E mesmo que leve a vida toda, você deve a si mesmo descobrir qual é esse motivo. Você dará ao povo da Terra o ideal para seguir. Eles irão perseguir você. Irão fraquejar. Irão cair. Tem que decidir que tipo de homem vai querer ser quando crescer, Clark, porque o que quer que seja esse homem, bom ou mau, ele vai mudar o mundo. Mas com o tempo, vão se unir a você ao sol. Com o tempo, você os ajudará a realizar maravilhas. Ele se esforçou para se misturar a vocês. Ele parece com vocês. Mas ele não é um de vocês. Ele será um excluído. Uma aberração. Vão matá-lo. Como? Será um deus para eles. Meu filho estava lá. Ele estava no ônibus. Ele viu o que o Clark fez. Eu tenho certeza que pensou que viu. Foi um ato de Deus, Jonathan. Aquilo foi um milagre. Ela tá certa. Deus fez isso comigo. Me fala. Por que eu sou tão diferente deles? O sol da Terra é mais jovem e mais brilhante que o de Krypton. Suas células absorveram a radiação, fortalecendo seus músculos, sua pele, seus sentidos. Você veio nisso. Você é a resposta, filho. A resposta para estarmos sozinhos no universo. Eu não quero ser. Eu não culpo você, filho. Seria um grande fardo para qualquer um suportar, mas você não é qualquer um, Clark. Eu acredito que você foi enviado para cá por uma razão. Nunca veremos ele andar. Nunca ouviremos ele dizer nossos nomes. Mas lá fora, entre as estrelas, ele viverá. Essas mudanças pelas quais está passando, um dia, você vai vê-las como uma bênção e quando esse dia chegar, vai ter que fazer uma escolha. A escolha de se revelar com orgulho perante a raça humana ou não. Posso fingir que sou seu filho? Mas você é meu filho. Mas em algum lugar por aí. Adeus, meu filho. Você tem um outro pai também que deu a você outro nome. Esperanças e sonhos viajam com você. Em dado momento, nosso líder militar tentou um golpe. Mas era tarde demais. Sua mãe e eu previmos a calamidade. E tomamos medidas para garantir sua sobrevivência. O seu filho, Lara. Para onde vocês o mandaram? O nome dele é Cal, filho de El. E ele está além do seu alcance. Você se tornou mais forte aqui do que eu poderia imaginar. A única forma de avaliar essa força é continuar testando seus limites. Ele enviou você para cá por um motivo claro. E mesmo que leve a vida toda, você deve a si mesmo descobrir qual é esse motivo. Você dará ao povo da Terra o ideal para seguir. Eles irão perseguir você. Irão fraquejar. Irão cair. Tem que decidir que tipo de homem vai querer ser quando crescer, Clark, porque o que quer que seja esse homem, bom ou mau, ele vai mudar o mundo. Mas com o tempo, vão se unir a você ao sol. Com o tempo, você os ajudará a realizar maravilhas. Ele se esforçou para se misturar a vocês.
Ele parece com vocês. Mas ele não é um de vocês. Renda-se dentro de 24 horas. Viu que mensagem mais cabulosa aí, pregando o super-homem, o Deus encarnado? Esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus, esse é o Deus do quarto evangelho, herético, que os pastores gostam de pregar e os padres gostam de pregar. Olha o título aí, super-homem. Yahshua era um super-homem na Terra? Os pastores falam que Yahshua era um super-homem na Terra, era um Deus encarnado. Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, diz assim: por certo, não é fraco em relação a vós, mas porém, deixa eu pegar o versículo 4. Por certo, foi crucificado em fraqueza, mas está vivo pelo poder do Criador. Também nós somos fracos nele. Todavia, com ele vivemos pelo poder do Criador em relação a vós. Está dizendo que Yahshua foi crucificado, foi pregado no madeiro em estado de fraqueza. O que ele está querendo dizer com isso? Que Yahshua era homem, um homem como eu e você, meu irmão. Ele não era um super-homem, ele não era um Deus encarnado, como ensina o quarto evangelho. Esse Deus encarnado aí veio da mitologia grega, é pregado pelo cristianismo. Esse não é Yahshua, esse é Jesus. Jesus Cristo é Deus encarnado. Sai fora disso aí, que isso é heresia de perdição, isso é heresia de Constantino. No ano 325, Constantino bateu de frente com Ário. Ário é que estava certo, Ário pregou. Ele é homem. Mas aí veio os outros lá e falou, não, Ário está errado. Ele é Deus encarnado, que encarnou, nasceu na Terra. Deus encarnou e veio na Terra. Ele era metade homem e metade Deus. Isso é demoníaco. Yahshua era 100% homem. Morreu, foi pregado no madeiro em estado de fraqueza. Clamava Yahweh para Yahweh ajudar ele todo o tempo. Tinha a natureza do Pai, ele tinha, mas isso não o tornava o próprio Criador. É tanto no livro de Pedro, fala que a igreja tem a natureza do Pai em si. Mas isso não faz da igreja Deus encarnado na Terra. Isso é heresia de perdição. Isso aí é a mesma, eu creio que isso aí é a mesma heresia que está lá em Gênesis. Falava, vós serão deuses. O Satanás oferecendo para Adão e Eva lá. Então, o que acontece, irmãos? Esse S aí de super-homem, olha, colocando ele como super-homem, filho de El. El, no Velho Testamento, é o pai de Baal. Era um demônio adorado lá em Israel. O título não é El, é Al. Aí no dicionário, pode colocar para os irmãos ver. El. El aparece como substantivo próprio, o nome do alto deus cananeu, cujo filho era Baal. Então, o que acontece? Jesus Cristo, eles falam que Jesus Cristo é filho de El, filho de Elohim. Elohim, não é Elohim, é Elohim que se escreve, que significa o Altíssimo. Não é El, é Al. É Al. Esse El aí é o pai de Baal. Está no meu dicionário aqui, explicando aí o dicionário, eu tirei a foto. Então, o que acontece, irmãos? Superman com o S. Parece que aquele S lá, é até o S de Jesus. A palavra que salva é Shá. Shá. O homem Yahshua, que morreu em estado de fraqueza. Então, não vem criar essa história. Sabe o que ele falou lá? Vão se unir a você e ao sol. E ao sol. Quem é o Deus Sol que o Papa carrega segurando assim, o ostensório assim na mão, assim, ó? Não é Jesus Cristo? O Papa não fala que Jesus Cristo é o Deus Sol? Aí ele segurando ele aí. Os irmãos viram lá que no filme do Super-Homem lá agora, ele falou assim, ó, eles vão se unir a você e ao sol. E ele fez assim com o punho e pôs no chão. Irmãos, está mostrando a história de Jesus Cristo. E o filme está mostrando a história de Jesus Cristo. Um Deus pagão colocado no meio da igreja. Colocado por Constantino. Foi Constantino que colocou essa aberração aí, ó. Jesus Cristo é o Deus da Babilônia, é o Deus Sol, é o Deus que está sendo pregado nos filmes aí. Vou colocar mais um filme aí agora para vocês verem aí agora. Zeus. Eu não sou filho de ninguém. Eu sou seu pai, Perseu. Mármara é sua mãe e você sempre será o nosso filho. É seu filho. O nome dele é Perseu. Eu não sou um semideus. Quem é você? Por que foi enviado? Eu não sei. Eu nunca entendi os deuses. Mas nem eu duvido que foi salvo por algum motivo. E algum dia, esse motivo vai levar você para longe daqui. Meu pai foi morto por um deus. Existem deuses, existem homens.
E uns como nós, que estão entre uma coisa e outra. Minha mãe e irmã. Todos a quem amei foram mortos por um Deus. É verdade. Eu sou filho de Zeus. Esse filho não tem amor por mim. Ele não é diferente de nenhum daqueles que viraram as costas para nós. Bem, você pode me chamar de pai. Se quiser. Meu pai morreu. Foi morto por um Deus. Eu vigio você desde então, à espera do dia em que ajudará a pôr um fim na tirania dos deuses. Você nasceu para matar o Kraken. Em 10 dias, quando houver um eclipse do sol, eu vou libertar o Kraken. O Kraken é o nosso fim. Uma fera colossal da natureza. Ele não pensa, ele não sente. Até os deuses têm medo, mas você vai matá-lo. Perseu. Está vivo? Você matou sua esposa por nada. Existe um Deus em você. Não o despreze. Não vou me tornar um deles. Se eu for à guerra, será como um homem. Mas você é mais do que um homem. Um homem não conseguiria vencer. Respondam a pergunta. Como matamos o Kraken? Existe uma solução. Adorno na medusa. Qualquer carne morre ao contemplá-la. Você ouviu a profecia das bruxas. Você não vai derrotar Kraken, nem derrotar Hades. Se continuar sua jornada, vai morrer. É hora de ir pro Olimpo começar a viver como um deus. Eu prefiro morrer na lama com aqueles homens do que ser eterno como um deus. Que rapaz tolo. Toda a existência humana é dádiva de minha graça. Para quem criou os homens, sabe muito pouco de nós. Vivemos. Esse outro aí agora é Zeus e o seu filho Deus encarnado. É Deus e Jesus. Está explícito aí, ó. Deus vem de Zeus. E o seu filho aí, ó, Perseu aí, ó, encarnado. Deus encarnado. É Jesus encarnado. Irmãos, o trem está escancarado. Eles escancarou tudo. E os irmãos viram aí o que ele falou? Eu vou à guerra como homem. Ele falou, não, como homem você não pode vencer a guerra, porque você tem que ir à guerra do jeito que você está aí, como um semideus, um Deus encarnado. Por quê? Porque o cristianismo, mas a Igreja Católica, prega que o Filho do Eterno era Deus encarnado. Então, ele estava aqui enfrentando a Satanás, enfrentando as tentações, ele veio para poder passar por essa batalha aqui como um Deus encarnado. Isso é heresia de Satanás. E Yahshua venceu a Satanás como um homem. Ele venceu como homem. Ele teve fome, ele jejuou, ele teve fome, ele teve que orar, ele teve que clamar, ele teve que buscar o Eterno com todas as suas forças para ele vencer as tentações. Porque ele era 100% homem e é 100% homem. Mas Satanás, não. Ele quer mostrar um Deus encarnado. Então, o que acontece, irmão? Da onde é tirada essa história? Do quarto evangelho. É do quarto evangelho que muitos crentes estão seguindo aí. Os crentes acham melhor o quarto evangelho do que os outros. Você chega a falar, não, esse aqui que é o top, esse aqui é o bom. Eles aprenderam a comer só fermento, só heresia da Igreja Católica. Quem criou a Bíblia e juntou os livros foi a Igreja Católica. Ela que colocou esse quarto evangelho aqui dentro. Aqui. O livro de Mateus, Marcos e Lucas, eles foram escritos por volta do ano 30 ao ano 60. Já o quarto evangelho é do ano 120 para cima. Foi escrito por vários editores. É um livro gnóstico, onde apresenta um Deus homem encarnado. Você fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, o Jesus do quarto evangelho não tem nada a ver com Yahshua do livro de Lucas. Não tem nada a ver. No livro de Lucas, é por isso que toda hora ele falava, o Filho do Homem veio salvar aqueles que estão perdidos. O Filho do Homem, ele era e é 100% homem. Deixa eu só passar para frente. Deixa eu pegar a página. Os vídeos, vou colocar os vídeos aí dos pastores mostrando o quanto eles amam o quarto evangelho, o quanto eles amam essa heresia de Constantino, que o Filho é o próprio Deus encarnado. Olha aí. Olá, irmãos. A paz do nosso Senhor. Tudo bem com vocês? E aí eu estava lendo os comentários. Irmãos, eu estou assustado com os comentários que eu estou lendo. Assombrado.
Eu tive que bloquear umas 200 pessoas só em um vídeo. 200 pessoas eu tive que jogar para fora. Tem pessoas que me seguiam, que eu pensei que fossem pessoas sensatas, pessoas que têm ali os seus comentários constantes nos vídeos, e que veio falar para mim que realmente não acreditam no Evangelho de João. Eu falei, meu Deus, o Evangelho de João, ele é o mais revelador de todos. Todos são importantes, mas o Evangelho de João é o mais profundo. O Evangelho de João é o evangelho mais poderoso para falar das duas casas de Israel. E como tem gente nécias que dizem que não acreditam no Evangelho de João. E sabe por que não acreditam? Porque ele é o mais evidente para mostrar que Jesus é Deus. E aí, irmãos? O melhor é o de João. E a situação que colocou o cristianismo aí? Você é o rapaz do canal Reino Eterno. Canal Reino Eterno. Heresia de perdição, tirada do catolicismo romano. Não tem nada contra ele, nem contra os pastores aqui, que eu estou passando o vídeo aqui. Estou fazendo vídeo para alertar eles, porque eles vão ter que prostrar diante do nome. Esse rapaz aí chega a blasfemar contra o nome de Yahshua. Dizendo que quer, ao chegar lá na frente, ele quer ver qual que é o nome verdadeiro, se é Jesus ou se é Yahshua. Ele quer passar pela tribulação também. Ele fala que o arrebatamento é só no final da tribulação. Então, na tribulação, ele aprende quem é Yahshua. E Yahshua vai mostrar para ele. E vai mostrar para ele o que é o quarto evangelho. Então, esse quarto evangelho, irmãos, isso é a maior lambança criada pelo catolicismo romano, colocada aqui dentro, colocada dentro da Bíblia pelo catolicismo romano. Por isso que eu falo, esses irmãos aí que dizem que não tem o partido do pão, eles amam o quarto evangelho, irmão. Eles lê lá e pregam o quarto evangelho, gostam dele. Heresia, irmão. Esse livro é cheio de heresia. Vou pegar aqui só alguns pontos aqui. Nesse livro, capítulo 2, versículo 19 e 20, onde se diz ser o Evangelho de João, que não é, né? 2, capítulo 19, versículo 20, diz assim, destrói esse templo e eu levanto ele em 3 dias. Só quando você chega no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 57, lá diz que isso foi mentira, que Yahshua não falou nada disso, derruba esse templo e eu levanto ele em 3 dias. Que isso era uma mentira que ele criou contra ele. No quarto evangelho está falando que ele falou isso. No quarto evangelho aqui, diz que a mulher, Maria, ungiu os pés de Yahshua com perfume. Quando você chega no livro de Marcos, capítulo 14, sabe que não foi os pés, foi a cabeça que ela ungiu. Só mostrando algumas contradições. Vou mostrar todas não, porque eu tenho um livro aí, depois quem quiser ler o livro aí, PDF, rebenta o quarto evangelho. Mostra que ele é lixo imundo, pregando um Deus encarnado, Deus homem. Por isso que lá a hora que o soldado chega para prender ele, nos outros evangelhos, Judas tem que vir e dar um beijo para identificar ele. No quarto evangelho, ele fala assim, a quem buscais? Eles falam, Jesus, né? Ao Deus encarnado. Ele fala, eu sou. Cai todo mundo no chão. Pum. Ele é Deus encarnado. Ele é Deus encarnado. No outro, não. No outro, Judas teve que vir dar um beijo nele para poder identificar. Ele chegou e algemou, ele não teve reação nenhuma. Ele não reagiu. Agora no quarto, não. Eu sou. Pum, caiu todo mundo por terra. Ele é Deus encarnado. É o Deus encarnado. Idolatria. Estão adorando um Deus encarnado, um Deus homem encarnado. Está adorando o super-homem, o Perseu, até hoje. Está adorando ele. Está adorando o anticristo, Emmanuel Macron, que é Deus encarnado. Vai afirmar ser Deus encarnado. A próxima mentira desse livro está em João 5, versículo 18. O autor do livro diz que Yahshua violava o sábado e fazia-se igual ao Criador. Capítulo 5, versículo 18. Mas as escrituras nos mostram que tudo isso era mentira. Ele não violava o sábado, ele veio para guardar a lei. Ele nunca violou o sábado. Lê lá, ver se ele violou o sábado. Não. Só porque ele comeu a espiga ali, ele falou, isso não é violar o sábado, desamarrar o animal para pôr ele para trabalhar no dia de sábado. Você não está violando o sábado, não vai deixar o animal morrer. Ele mesmo falou, vai deixar o animal morrer? Mas ele não estava violando o sábado. Yahshua guardou a lei do Eterno. Ele veio, nasceu debaixo da lei e guardou a lei. Aqui diz aqui, ó. Capítulo 20, versículo 22 desse livro, onde se diz ser de João, né? Capítulo 20, versículo 22, diz assim, ali se diz que os apóstolos receberam o Espírito Santo antes do Pentecostes. Ele apareceu para eles, o Deus encarnado apareceu para eles e falou assim, recebei o Espírito Santo, soprou sobre eles. Só que no livro de Lucas, livro de Atos, capítulo 1, versículo 5, e Lucas, capítulo 24, e Atos, capítulo 1, versículo 2 e 4, esses livros tudo fala que Yahshua orientou eles a ficar esperando em Yahshalaim até que ele subisse e de lá ele derramasse sobre eles o Espírito dele. Ele ia encher eles com o Espírito Santo. Só que não, o quarto evangelho está dizendo que ele recebeu antes, recebeu quando ele estava aqui, ele soprou, recebeu. Não, no outro fala que primeiro ele ia ser
glorificado lá no céu, para depois ele encher eles com o Espírito Santo. Contradição, irmão, contradição atrás da outra. O livrinho é imundo, o livrinho não serve para nada, ele só serve para pôr lá nem para pôr lá no vaso, lá naquele negócio onde põe um papel higiênico ali, nem para papel higiênico ele não serve. Nem para papel higiênico ele não serve isso aqui. Aqui diz aqui, no livro de Lucas, diz assim, o Machia fez isso para... Deixa eu pegar aqui, quer ver? Não vou pegar todas as partes, não. No capítulo 19, diz que Maria estava lá e ele virou e falou assim com o apóstolo, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E ela lá no pé da cruz, lá. Quando você chega nos outros evangelhos, ela era a única que não foi lá ver ele morrer. Marcos capítulo 3, versículo 31. Então, ele vai contradizendo o tempo todinho. Quando você chega nele, fala que teve 3 Páscoas. E Alcho vivenciou 3 Páscoas. Quando você vai no livro de Mateus, Marcos e Lucas, ele vivenciou só uma Páscoa e morreu nela. Chegou na Páscoa, ele não passou para outra Páscoa, ele morreu naquela ali. E quando ele começou a pregar, né? No quarto evangelho, ele prega uma Páscoa, passa para outra Páscoa, passa para outra Páscoa, e vai pregando. No livro herético e imundo. Vamos passar mais uns vídeos aí para nós entrar mais um pedacinho aqui, dos pastores aí adorando, pregando o Deus encarnado aí. Também ele foi o único que cumpriu as profecias messiânicas do Antigo Testamento. E, por fim, ele foi o único que ressuscitou dentre os mortos como prova final de que tinha o poder sobre a morte. Eu sei que outros homens também ressuscitaram dentre os mortos conforme o próprio testemunho bíblico, mas nenhum deles, eu repito, nenhum, poderia jamais dizer aquilo que Jesus disse. Ele afirmou, dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. João 10, verso 18. Somente Deus tem vida em si mesmo a ponto de poder dá-la e tomá-la de novo, como disse Cristo. Nenhuma criatura teria tal habilidade. Jesus fez coisas tão extraordinárias e afirmações tão únicas que, como afirmou C.S. Lewis, popularizando um argumento de John Duncan, ou Jesus Cristo era um lunático, ou ele era um mentiroso, ou ele era o Senhor. Noutras palavras, o que Jesus de Nazaré declarou acerca de si mesmo é muito forte para passar despercebido. Raciocine novamente comigo. Primeiro, se Jesus alega ser Deus e de fato não o é, ele deve ser louco ou mentiroso. Segundo, se Jesus não é Deus nem é louco, então ele é mentiroso. Terceiro, se for louco, não é mentiroso, mas também não é Deus. Por fim, em quarto lugar, se Jesus não é mentiroso nem louco, então ele só pode ser Deus. Viu aí, irmãos? Diz que ele falou, eu dou minha vida e tomo ela de volta. Só no quarto evangelho para aparecer uma loucura dessa. Diz que ele tinha a vida em si mesmo. Ele tinha a vida em si mesmo? Por que no Madeira ele falou, meu pai, por que me abandonastes? Por que abandonou ele? Porque a vida saiu dele. Ial dos exércitos era a vida dele aqui na terra. Então, na hora que o eterno Ial tirou o seu espírito dele, ele morreu espiritualmente. Se ele é Deus encarnado, ele não poderia morrer nunca. Ele morreu fisicamente e morreu espiritualmente, mostrando que ele dependia do Pai. E aí ele está dizendo assim, eu dou minha vida e pego de volta. Vocês me matam e eu mesmo ressuscito eu, porque eu sou Deus. Vamos ver de Lucas? Lucas capítulo 24, versículo 6. Maria, as mulheres, foi lá no túmulo, olha o que ele falou. As mulheres ficaram com medo e se mantiveram a cabeça voltada para o chão. Então os homens, os anjos, lhe disseram, por que estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas foi levantado. Gostei dessa tradução aqui agora. Eu tinha uma Bíblia em grego que também falava assim, ele foi ressuscitado. Ele não está aqui, ele foi ressuscitado. Romanos capítulo 8, capítulo 6, se eu não me engano, fala que Ialcha foi ressuscitado pelo Pai. Ial ressuscitou o seu filho dentre os mortos. Ele não ressuscitou a si mesmo, não, irmão. No livro de Atos diz que Ial não deixou a sua alma na morte, tirou ele lá do Hades, tirou ele lá. Ial ressuscitou ele. Agora o quarto evangelho não. Me mata e eu mesmo levanto eu. Eu dou minha vida e pego de volta, porque eu sou Deus encarnado. Eu sou o super-homem. Você quer seguir um Jesus desse? Quer seguir um quarto evangelho desse? Você nunca vai chegar ao pleno conhecimento de quem é o filho de Ial.
O livro de Efésios fala assim, nós devemos chegar ao conhecimento exato de quem é Yahshua. Yahshua é 100% homem. Hoje ele é um homem glorificado, poderosíssimo, porque Yahweh entregou o poder para ele, mas ainda continua sendo um homem glorificado. Um homem glorificado, não é Deus encarnado, não. Isso é doutrina de demônio que surgiu com Constantino lá no Concílio de Nicéia. Então, vou passar mais um vídeo aí do pastor. O texto bíblico aqui, ele estava no princípio com Deus, este Logos, mas este Logos se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia fala do nascimento de Jesus Cristo, como um elemento onde Deus se humaniza na nossa história particular, quando Deus entra na história humana. Foi lá em Belém, do ponto de vista histórico, temporal. Mas a Bíblia diz que este Logos que entra na história, ele entra para ser Deus presente conosco. Qual foi um dos nomes que Jesus recebeu na Bíblia? Emanuel. Ele era o Messias, ele era Jeová Sus, ele, na verdade, são nomes, mas um deles, particular, é interessante. O nome de Jesus foi Emanuel, que quer dizer Deus presente conosco. Então este Logos de Deus, este conjunto divino se humaniza em Cristo e ele ganha este nome, Deus presente conosco. Deus conosco. Então, se Deus estava no conjunto da sua vida, nos páramos celestiais, em Cristo ele se humaniza e vem ao encontro da nossa realidade. Ele se veste da nossa realidade. Viu aí, irmãos? Viu aí a palhaçada aí? Está pregando agora é o Emanuel, é o anticristo, Deus conosco. Emanuel, amanhã vai cair um vídeo bomba aí. Se não tiver a capa dele, irmão, pode até mostrar a capa aí. Amanhã ou depois da manhã. Vai cair um vídeo bomba aí mostrando quem é o Emanuel aí, ó. 2 nomes de blasfêmia, Jesus e Emanuel. 2 nomes de blasfêmia. Vai fazer um estrago esse vídeo e mostra que o cristianismo em peso está adorando o Deus porco, que é Jesus, e está adorando o Emanuel aí, ó. Significa Deus encarnado aí, ó. Tá vendo aí que bagaceira? Então, irmãos, tá tudo fora. Constantino começou com a bagaceira no ano 325. Colocou a igreja debaixo de idolatria. Então, o problema aqui, irmãos, é a idolatria. É a idolatria. Porque a Jezabel, quando entrou aqui, ó, os nicolaítas, quando eles entrou aqui, era fazer a igreja se tornar idólatra. Idólatra, adorando ídolos. Jesus é a 8ª maravilha do mundo. Tem até a foto lá do Rio de Janeiro, ele com os braços abertos, assim, ó. Jesus é a 8ª maravilha do mundo. Olha aí lá. Tá vendo aí? É colocar, a meta de Satanás é colocar a igreja debaixo de idolatria, porque agora está adorando o Jesus. Ainda que o nome Jesus não fosse paganizado, não é para adorar o Filho, irmãos. Não é para adorar o Filho. Aí, galera, tudo adorando aí. Então, o que acontece, irmão? Constantino, começou com Constantino. Ele passou a afirmar, mudou o nome, depois passou a afirmar. Ele é Deus encarnado, é Deus entre os homens. Então, se ele é Deus, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar todos os lugares na Bíblia. Primeiro, eu vou pegar uma tradução aqui. Tem uma turma aí. Eu acho que eles não assistem meus vídeos, não. Esse rapaz do canal Reino Eterno, ele só olha lá e já julga ele julga o livro pela capa. Porque se ele sentasse e assistisse, ele ia ver o tamanho do engodo que ele está nele. Nesse vídeo que ele gravou aí, ele e esses outros pastores, né? Eles falam, não, mas lá o apóstolo Paulo chama o Filho de Deus para toda hora. Não, maioria, 99,99% aqui, ó, tudo traduções errôneas. Traduziram errado. Igual, por exemplo, aqui, ó. Tito, capítulo 2, versículo 3. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Isso na Bíblia Almeida, né? Agora, tradução correta, Tito. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Criador e do Salvador, o Mashiach. Aí põe, e do Salvador. Separa. E essas Bíblias aqui, a maioria está explicando tudo. Isso aqui são
Uma traduz de um jeito, outra traduz do outro, mostrando o engodo, mostrando o engano. As mais fiel traduz corretamente. Agora, por exemplo, aqui agora, ó. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam a fé preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí, ó. Agora você pega o rodapé da Bíblia de Jerusalém, vai explicar isso aqui. Ela vai estar assim, ó. Simão Pedro, servo e apóstolo de Yahshua, o Machia, aos que receberam a fé preciosa pela justiça do Criador e do Salvador, Yahshua Machia. E do Salvador, Yahshua Machia. Aí eu coloquei, vê, rodapé da Bíblia de Jerusalém. Ela mostra lá a tradução correta. Então, toda hora você consegue ver o erro. Esse livro aqui, ele é tremendo, porque ela diz que ele arrebenta tudo. Ele mostra lá e mostra a prova. Igual, por exemplo, tradução errônea. Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Está errado. Tradução correta, tradução correta. Hebreus 1 e 8. Mas acerca do Filho, o teu trono é do Criador, para todo sempre. Está vendo aí? Bíblia de Jerusalém, Salmos 45, versículo 7. Só você ir lá ler, você vai ver do que está se falando. Você volta lá no Velho Testamento. O Velho Testamento da Bíblia de Jerusalém é traduzido direto do hebraico. Do Novo Testamento é traduzido do grego, da Septuaginta, que já sofreu adulteração. Vou ler todas as passagens. Atos, capítulo 20, versículo 28. A igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. O Criador tem sangue para poder comprar a igreja com seu próprio sangue? Tem. Aí eles falam assim, ele está falando do Filho. O Filho é Deus que deu o seu sangue, comprou a igreja com o seu próprio sangue. Quando você pega a Bíblia de Jerusalém agora, olha como é que está nela agora. Ó. A igreja do Criador que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio Filho. Mudou tudo. Viu aí que mudou tudo? Então, irmãos, tudo paganizado pela Igreja Católica para poder levar os crentes para ficar debaixo de idolatria. Então, aqui, ó, deixa eu só pegar aqui onde fala sobre adorar. Onde fala para adorar o Mashiach, que eu não vou pegar todas as passagens, que senão a live vai ficar muito grande aí. Mas aqui, ó, adoração. A quem devemos adorar? No livro aqui. Infelizmente, muitos tradutores, por pensar que o Filho é o próprio Criador, traduziram erroneamente alguns trechos da Bíblia. Estes versículos, em muitas traduções, afirmam que o Filho era adorado por homens. Onde está isso? Mateus, capítulo 8, versículo 2. Mateus, capítulo 2, versículo 2 e 2. Mateus, capítulo 14, versículo 33. Mateus 15, 25. Mateus 20, versículo 20. Mateus 28, versículo 9 e 17. Marcos 5, versículo 6. Marcos 15, versículo 19. Lucas 24 e 52. Sabe que os apóstolos vinham e prostravam diante do Machia e adoravam ele. Sabe que os demônios vinham e adoravam ele. Só que quando você pega essa, não aparece a palavra para adorar o Filho. Parece que eles prostravam e prestavam-lhe reverência, homenagem. Quando você pega essa, aparece que eles prostravam diante dele e prestavam-lhe reverência, homenagem. Por quê? Porque se adorar o Filho, você se coloca debaixo de idolatria. Você não pode adorar o Filho. Por que não, Ramos? Porque o próprio Yahshua falou no livro de Lucas, somente a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. Então, eu estou ensinando para os irmãos como sair da idolatria, e para você que está me vendo aí pela primeira vez, tem que sair da idolatria. Esquece esse Deus encarnado, que ele não é Deus encarnado. Yahshua é 100% homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo fala assim, a vontade do Criador é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens. Yahshua, o Machia, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. Leia lá. Ele termina falando, ele é homem, gente. O outro é o Criador. A lei do Eterno, ela exige dente por dente, olho por olho e vida por vida, homem por homem. Olha aí, ó, presta atenção, irmão. A lei de Yahweh é lei. O Velho Testamento ali, o Eterno falou, é lei. É dente por dente, vida por vida, olho por olho e homem por homem. Lei, balança, igualzinha, balança igualzinha. Quebrou o dente na boca de um? Quebra o dente na boca dele. Furou o olho de um? Fura o olho dele. Não vai furar os dois, não, porque ele furou só um, o seu não foi, então fura só um dele. Quebrou um. Quantos dentes quebrou na sua boca? 2 ou 1? Quebrou um. Então quebra um dente na boca dele também. Ah, matou? Ele matou um, matou. Então mata ele também. A lei. Pesadinho, pesadinho, pesadinho. De um lado e do outro. Quem pecou no Jardim do Éden, irmão? Foi um Deus homem ou foi um homem, 100% homem? Quem pecou lá? Adão.
100% homem. Um homem perfeito, sem pecado, 100% homem. Quem tinha que morrer para salvar a humanidade agora? Para a lei, para a balança ficar igual. É um Deus homem ou é um homem, 100% homem? 100% homem. Porque se vier um Deus homem, a balança faz assim, está fora. Aí a lei do eterno agora já está entrando em contradição. E ao enviou um Deus homem, então está acima do que ele está exigindo. Ele exige, eu exijo, dente por dente, olho por olho, vida por vida e homem por homem. Quem pecou foi um homem, quem tem que morrer tem que ser um homem. Por isso que Yahshua é chamado de o último Adão. Tá vendo, irmão? 100% homem. Não vem com essa conversa fiada para cá que ele é Deus encarnado, não, que aqui não funciona não, Satanás. Aqui você está repreendido. Ele derrotou a Satanás como um homem, o descendente da mulher. Então, por isso que eu falo, o filho do homem veio morrer pelos pecadores. É o filho do homem. Ele era e é 100% homem. Por isso que no livro de Hebreus e no livro de Salmos, capítulo 8, fala assim, ele foi feito um pouco menor que os anjos. Um pouco menor que os anjos, mas coroado de honra e de glória. Os anjos, inferior aos anjos. Tal é fraco. É fraco um homem mortal. Então, ele foi feito menor que os anjos. Será que dá para entrar na mente agora? Ele foi feito menor que os anjos. Então, ele não é um Deus encarnado. Mas o cristianismo, os pastores, quer colocar todos nós debaixo de idolatria, colocando para adorar ele, como Deus encarnado. Por isso você chega nas denominações e está, adora Jesus, adora Jesus, adora Jesus. Ainda se o nome tivesse certo, né? Porque está adorando porco. Estou só fazendo uma suposição aqui. Ainda que o nome tivesse certo, estariam debaixo de idolatria. Ainda assim estariam debaixo de idolatria. A outra idolatria, Trindade. Santíssima Trindade. Nem sei se tem foto, se o irmão tiver uma, pode colocar aí dos pastores aí. A lista deles assim, ó, tudo que prega Trindade. Aí, olha aí, a pastorema toda aí, ó. Tudo debaixo de idolatria. Essa turma toda está debaixo de idolatria. Essa turma toda está fora, está desqualificado para entrar no reino. Isso tudo está desqualificado para entrar no reino. Isso não entra nunca, não entra nunca. Não entra nunca, 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 nunca. Entra nunca, irmão, entra nunca, nunca. Aí, isso tudo é aberração, irmão. Tudo doutrina pagã da Igreja Católica. Para com isso. Aí, esses dois aí disputando. Um é unicista e o outro é trinitarismo. Todos os dois estão errados. Um prega só um, o outro prega três. Meu pai amado, que situação que chegou o cristianismo aí, virou uma Babilônia. O nome certo é Babilônia. Babilônia, mãe das confusão. Aí. Acho que tem até o vídeo do Papa pregando, falando na Trindade, se tiver, pode pôr, irmão. Amados irmãos e irmãs, bom dia. No nosso caminho de catequese sobre a oração, hoje e na próxima semana, queremos ver como, graças a Jesus Cristo, a oração nos abre à Trindade, ao Pai, Filho e Espírito Santo, ao imenso mar de Deus amor. Foi Jesus que nos abriu o céu e nos projetou para uma relação com Deus. Nos abriu esse relacionamento com esse Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito. E aí, irmão, de onde veio a Trindade? Por isso está aqui, ó. Babilônia. Babilônia. Na testa dela está escrito mistério. Mistério. Prostituta e das abominações da terra. A Igreja Católica colocou a Trindade. Aí, que ano foi isso, amigos? Ano 381. Não sei se o irmão tem um documento. O Papa São Damasco, o Imperador Teodósio. Meteu essa heresia aí dentro do cristianismo, fez um regaço. Agora, se você adorar, agora é três. Três deuses. Aí os pastores falam, não é três deuses, não. É um Deus só. Aqui não é três, irmão. Não existe, não. Eles falam, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três deuses, debaixo de idolatria pesada. Aí, ó. Os ensinamentos dos três teólogos aí, ó. Capadócio tornou possível que o Concílio de Constantinopla 381 firmasse a divindade do Espírito Santo, que até aquele momento não havia sido claramente estabelecida, nem mesmo na Escritura. Então, esses concílios foi só para enfiar as heresias deles, a idolatria deles, até que ó, encheu.
A equipe arrotou, ó. Até a equipe arrotou. Quando chegou de Martim Lutero, ele começou a tirar. Agora, quem tirou foi aqui, ó. Filadélfia. Na era de Filadélfia tirou. Por quê? Porque agora vai acontecer o arrebatamento do filho varão. O filho varão tem que estar limpo de toda essa porcaria toda aí da Igreja Católica aí. Então, o que acontece? Não existe três, não. Provérbio 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem criou toda a extremidade da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que o sabe. Só dois nomes, pai e filho. Então, Ial fez tudo por meio do seu filho. Mas lá está mostrando três? Não está. Está mostrando três nomes? Não está. Lá está mostrando a criação? Está. Está mostrando quantos criando a criação? Dois. O pai criando por meio do filho. Então ele fala, qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que sabe. É fácil mais de roubar a Trindade. Apocalipse 14, versículo 1. Na testa do vencedor estará escrito o meu nome e o nome do meu pai. Tem três, tem que ter o nome do terceiro. Não, cadê o terceiro? E Alcha falou, ninguém conhece quem é o filho senão o pai. Ninguém conhece quem é o pai senão o filho. Cadê o terceiro? O terceiro não é três, não é unido. Não é unido. Os três não tem que conhecer. Um conhecer o outro, o outro, o outro, o outro. Os três não tem que conhecer entre si, não tem que conhecer. O que Alcha fala? Ninguém conhece quem é meu pai, a não ser o filho. E ninguém conhece quem é o filho senão o pai. Então, pronto. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu pai e diante dos anjos. Cadê o terceiro? Cadê o terceiro, irmão? Aí os pastores falam, mas lá está escrito que o Espírito... E Alcha foi gerado pelo Espírito Santo. É lógico, o Espírito Santo é o próprio Espírito do Pai. É o Espírito do Pai. O Pai gerou o Filho no ventre de Maria por meio do seu Espírito. Seu Espírito. O Espírito é dele. Não é mais uma pessoa além dele, não. Nunca vi pregar como é que pode trazer umas heresias dessas, colocar todo mundo debaixo de idolatria. Então, quando você chega no livro de Apocalipse, irmão, fala, sai da Babilônia. É para você sair da idolatria. Por quê? Porque se você não sair da idolatria, meu amigo, você está lascado. Aqui, por que o filho varão vai ser arrebatado? Ó? Apocalipse 14, mais uma vez, para não ver por que o filho varão, os 144 mil que é o filho varão, vai ser arrebatado. Capítulo 4, versículo 3. Ó, o versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, denominações evangélicas e católicas. Mulheres aqui são igrejas católicas e igrejas evangélicas. Não se contaminou com mulheres, com as igrejas. Este segue o cordeiro onde quer que ele vá. Tá vendo? São virgens. São virgens. Por que virgem? Porque não foi após o Jesus, não foi após o outro, não foi após os ídolos. Aí está se mantendo virgem. Está se resguardando para o seu noivo, que é Ialcha. Está entendendo, irmãos? Se for lá, está em adultério. Se for lá para os ídolos, aí já é uma prostituta, já não é virgem mais. Foi lá adorar o ídolo lá, acabou. Está vendo? Ó, este segue o cordeiro aonde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens como primícias para o Criador e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrada mentira. No livro de Jeremias fala que os ídolos são mentira. Jeremias capítulo 10 fala que o ídolo é a maior mentira que existe. Olha lá, o Jesusão lá da Igreja Católica, lá do Cristo Redentor, tudo mentira. Na sua boca não se achou mentira. Não fica invocando Jesus. Ó, Jesus, me ajuda. Ó, Deus, que é Zeus, me ajuda. Ó, Senhor, que é Baal, me ajuda. Não, na sua boca, ele não invoca. Na hora de orar, ele não invoca os ídolos, não. Na hora de orar, ele não fica invocando essas abominações da Igreja Católica, não. Então, na sua boca não se achou mentira. Ele não invoca nome de ídolo. Ele invoca Ial e Ialcha quando ele está orando. E aí são íntegros, são fiéis, não estão debaixo de idolatria. Por isso foram resgatados. Mas os crentes das denominações, está tudo debaixo de idolatria. O que é embriagado no vinho da Babilônia? Embriagar-se no vinho da Babilônia. Embriagar nas doutrinas da Igreja Católica. Embriagou nas doutrinas da Igreja Católica, é idolatria, Trindade, Jesus, Maria, mãe de Zeus, Baal. Então, irmãos, até aqui, beleza. Agora eu só quero mostrar umas páginas para os irmãos, e só para nós encerrar, é o seguinte. Nós estamos agora na reta final. Vou só dar uma palavra aqui com respeito ao final dos tempos. Nós estamos aí agora aguardando Israel bombardear o Irã para qualquer hora, porque nós sabemos que a Rússia tem que descer para a guerra de Gog. Nós estamos aguardando aí a chegada da Páscoa, aí da Pessa, né? Pessa, o nome correto também é Pessa, lá em Israel. Vai acontecer, vai começar do dia 6 para o dia 7, é o início ali da Pessa deles lá, da Páscoa. E aí, lá é dia 15 de Nissan. E nós temos mostrado aí que tudo aponta para o dia 15 de Nissan agora para acontecer o arrebatamento, porque tem o calendário dos Caraítas, tem tudo aí mostrando agora que vai fechar agora 5.993 anos, calendário dos Caraítas.
Vou fazer um vídeo agora, mais na frente, agora mostrando. Vou fazer um vídeo agora detalhadamente, assim, mostrando o quanto a cronologia de Yao é tremenda, tremenda. Yao mostra detalhes na cronologia dele, assim, que o negócio vai esbagaçar. Então, o que acontece? Tem tempo para tudo. O Eterno mostrou que tem tempo para acontecer as coisas e vai acontecer dentro do seu calendário, vai acontecer dentro do prazo que ele marcou. Então, agora vai inteirar 5.993 anos, o calendário verdadeiro do Eterno, que é esse aqui, ó. Vai inteirar 5.993. Aí vai ficar faltando 7 anos para a tribulação. Então, nós estamos aguardando agora, porque eles comemoram aniversário lá, a data que o Eterno deu para eles mesmo é o mês de Abib, que cai agora no nosso mês de abril. Então, ali vai estar inteirando 5.993. Vai ficar faltando mais 7 anos para 6.000. E aí, Yahshua volta nas nuvens para poder reinar. Então, nós estamos aguardando a Rússia vir agora, em abril, agora, para invadir Israel, para acontecer a guerra de Gog. E aí, durante a guerra de Gog, acontece o arrebatamento, na mesma hora. Quando o Nibiru vai estar vindo, vai estar jogando pedras sobre o exército da Rússia, ele vai arrebentar tudo. Então, olha as páginas aí agora, o que está acontecendo no cenário mundial. Israel aí. Ó, todos os sinais apontam para um ataque israelense iminente ao Irã. Outra página. Aí, ó. Israel sinaliza prontidão para confronto militar com o Irã. Aí, irmãos, ó. Tá, Israel já tá para meter bomba no Irã. Tá vendo aí? Então, se tiver mais, pode até pôr. Não sei se tem mais, irmão. Então, o que acontece, irmão? Na hora que Israel atacar o Irã, a Rússia vai tomar as dores do Irã e vai vir contra Israel. Porque no livro de Ezequiel, o Eterno fala, vou fazer você girar e descer para os montes de Israel. Se nós chegarmos a ver agora, no finalzinho do mês agora, e que eu creio que nós vai ver, que eu creio que Israel vai atacar, aí, irmãos, acabou, aí já era. E o filho varão, meus irmãos, eu creio que ele já está praticamente formado. Então, na hora que chegar a hora certa, ele vai ser tirado dessa terra e a tribulação começa. Estamos aí com poucos dias agora, ok, irmãos? Aí, o vídeo vai cair aí agora, depois da manhã, não perca o vídeo não, vai ser uma bomba aí. Jesus e Emanuel, 2 nomes de blasfêmia que os crentes estão adorando. Estão adorando o Deus porco de Roma e estão adorando o anticristo. Emanuel é o anticristo, ok? Na paz de Yahshua. O Eterno, ele sempre chamou as coisas loucas para confundir as sábias. O Eterno sempre chamou os pequeninos para pregar as suas grandes revelações, para pregar o seu verdadeiro evangelho. Se você olhar no livro de Isaías, ali diz que o próprio Salvador Yahshua, quando ele veio à terra, a Bíblia não diz que ele veio como um homem aparente, a Bíblia não diz que ele veio como um rei, a Bíblia nos mostra que ele veio como um simples homem, um homem humilde. Ali nos mostra que ele foi subindo como raiz de uma terra seca. E a Bíblia diz que olhávamos para ele e não havia beleza alguma que atraísse o nosso olhar. Veja bem, irmãos, subindo como raiz de uma terra seca. Uma raiz, irmão, não tem beleza alguma. Raiz de uma terra seca não tem formosura alguma. Mas foi assim que Yahshua veio. Ele veio humilde, ele veio na simplicidade. Por quê? Porque é assim que o Eterno quer. O Eterno chama as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. E a Bíblia nos diz que Yahshua era um homem rejeitado e desprezado por todos. O verdadeiro servo do Eterno, que carrega em si a verdadeira palavra do Eterno, ele não é reconhecido pela grande massa. Ele é um homem desprezado por todos, rejeitado por todos, assim como foi Yahshua Mashiach. Por isso ele disse: Pai, obrigado por ter ocultado essas coisas dos sábios entendidos e revelado aos pequeninos. São os pequeninos que estão com o verdadeiro evangelho. É o pequenino rebanho, é o pequenino grupo que está levando a verdadeira revelação do Eterno. A igreja de Filadélfia, ele disse: vocês têm pouca força, mas vocês guardaram a minha palavra na perseverança. E porque vocês guardaram a minha palavra na perseverança, eu vos guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então o Eterno, ele não chamou homens doutorados. O Eterno não chamou os fariseus, os escribas da lei. Ele chamou homens pescadores. Ele chamou os pescadores, homens humildes, homens que não eram letrados, para levar a sua verdadeira palavra, o seu verdadeiro evangelho. Olha o que diz aqui:
Os fariseus e os saduceus vieram até ele e pediram-lhe para pô-lo à prova, que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Yahshua lhes respondeu: ao entardecer dizeis, fazeis bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. O aspecto do céu sabeis interpretar, mas os sinais dos tempos não sois capazes. Geração má e adúltera reclama um sinal, e de sinal não lhe será dado. Então Yahshua ele mostrou aqui o quê? Ele disse: esses escribas, esses fariseus, esses doutores da lei, essa geração adúltera e corrupta, eles pedem um sinal, mas para eles não vai ser dado sinal algum. Eles sabem interpretar os sinais dos tempos, quando é que vai chover e quando não vai chover, mas eles não conseguem discernir a verdadeira palavra do Eterno. Esses fariseus, eles não conseguem discernir os sinais do Filho do Homem, os sinais que marcam o retorno de Yahshua, os sinais que marcam a volta do Filho do Rei da Glória. Eles não conseguem discernir os sinais que antecedem o arrebatamento dos vencedores. Então, irmãos, a Bíblia nos mostra que os sinais são para os humildes, são para os simples, são para o pequenino rebanho. Então, arrebatamento é loucura para quem está na alma, é loucura para quem está na carne. É por isso que esses doutores da lei, esses fariseus, esses escribas que estão aí hoje, não pregam o arrebatamento, não pregam o Maranata. Por quê? Porque o Eterno vai levantar os humildes, o homem humilde de espírito. A sua mente está preso no céu, está preso na glória. Os seus pensamentos estão cativos no Mashiach. E aí o Mashiach revela para ele as grandes coisas que estão ocultas dos sábios entendidos.